culpabilidade. A gente vai detonar, vai fechar a culpabilidade nessa prova. Por não tem como fugir disso aqui. A gente vai tentar trazer o máximo de questões que possam cair na nossa prova, tá? Enfim, essa ideia de nexo de causalidade, tá? E aí a gente passa para a perspectiva de tipicidade, né? A tipicidade, ela pode ser formal ou material. Formal ou material, né? Formal é esse juízo, esse enquadramento do fato à norma, do fato à norma. Olha, eu olho para alguém que subtrai coisa alheia móvel para si ou para outro e eu digo, ó, tem uma norma lá, 155 do Código Penal. Furto, crime de furto. Realizei a tipicidade formal. Mas, entretanto, né, não se faz necessário só a tipicidade formal. Porque, como eu estou dizendo, a tipicidade formal, a tipicidade ela é formada por tipicidade formal e material. A material é realmente a violação ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado, protegido. Por exemplo, se eu subtraio do professor Wendel uma caneta Bic, isso não vai prejudicar o patrimônio do Wendel. É um cara que está trabalhando já há alguns anos, né, e nunca gastou R$1, está sempre guardando no banco. Uma caneta Bic não vai fazer diferença para o Wendel, tá? Vai fazer diferença para o Wendel, tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês observem aqui? E se você tiver que anotar alguma coisa, anote isso agora. Caneta na mão para você anotar isso, né? Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material. O princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material. Essa aqui é a tipicidade material. Se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho a tipicidade. Tá? Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico. Logo, eu não tenho crime. Tá? Então, pessoal, anota isso. O princípio da insignificância, ele vai incidir aqui, no fato típico. Ele vai incidir no fato típico. E se ele está incidindo no fato típico, afastando a tipicidade material, eu não vou ter o fato típico, tá bom? Então, a conduta vai ser atípica. O princípio da insignificância faz com que a conduta seja atípica. Beleza? Anotou isso? Perfeito. Vamos seguir, né? Ô, Anderson, só Sim. uma dúvida. No caso, a gente afasta material, né, no princípio da insignificância, e a formal adotada porque, de uma certa forma, foi feita uma conduta ilícita. Usando essa lógica? Exatamente. Ó, porque, veja só, se eu subtrair uma caneta Bic do professor Wendel, eu vou subtrair uma caneta Bic do professor Wendel. Ó, realmente, aquela minha conduta ela vai se enquadrar dentro do artigo 155. Por quê? Eu subtraí para mim coisa alheia do professor Wendel, coisa móvel, uma caneta, né? Coisa móvel, subtraí do professor Wendel. Então, se enquadra perfeitamente lá, 155. Mas você veja que isso não realmente, 155 ele busca proteger o patrimônio. Cara, uma caneta Bic, não prejudica em nada o patrimônio do professor Wendel. Então, a ideia é essa, tá? E aí tem os requisitos para aplicar o princípio da insignificância, tem um monte de coisa aí, mas tivemos uma aula só sobre princípios e falei bastante sobre o princípio da insignificância, tá? Aqui a título de revisão, eu quero que você, na árvore do crime, tenha essa ideia de que o princípio da insignificância, ele afasta a tipicidade material. Uma vez afastando a tipicidade material, o fato se torna atípico. Beleza? Antes, eu estou vendo aí que tem aí na árvore do crime, você colocou tipicidade conglobante. Isso aí o que é? Bom, você não tem mais aprofundado, tá? Teoria do professor Eugênio Raul Zaffaroni, mas se liga só, o que é a tipicidade conglobante? Ele, além da tipicidade formal e material, vai exigir a antinormatividade. Antinormatividade como requisito aí da tipicidade. O que seria essa ideia de antinormatividade? Né? Algo que seja, uma conduta que seja, não só formalmente, que você possa realizar o juízo de enquadramento do fato à norma, não seja somente material, ou seja, que realmente lesione um bem jurídico. Ela tem que ser antijurídica, não só em relação ao direito penal, mas em relação a todo o ordenamento jurídico. Né? Por quê? Eu não posso, por exemplo, exigir em um ramo do direito que um indivíduo tenha determinada conduta. E não posso, ao mesmo tempo, proibir isso no direito penal. Perceba aí que coisa esquizofrênica, né? Que coisa bipolar. Imagine. Tem uma sentença judicial determinando o sequestro de um bem, um arresto, enfim. Vai lá o oficial de justiça, entra lá na casa do indivíduo para realizar o sequestro do bem, pega uns quadros de valores e traz isso para ser penhorado, para ser vendido. Aí você diz, pô, ele entrou na casa dele, pegou coisa alheia móvel, ele subtraiu coisa alheia móvel, subtraiu. Para o direito penal, em tese, se enquadra ali na tipicidade formal. O cara, eita, realmente, tipicidade formal, 155, furto.
Teve uma lesão ao bem jurídico de um terceiro? Teve. Os donos dos quadros ficou sem os quadros. Então, tipo, estado material. Mas você vê o seguinte, pô, o direito civil, o ramo do direito privado determinou que o oficial fizesse aquilo. Então, não é certo falar que aquele indivíduo cometeu um fato típico. Né? Cometeu um fato típico. Percebe que enquanto o direito civil manda uma coisa, o direito penal proíbe, é uma coisa meio incongruente. Então, o que é que se deve... Por que o oficial de justiça ele não vai ser punido, por exemplo, ali, a título de ter realizado um crime de furto? Porque ele estava no estrito cumprimento de um dever legal, que a gente já está falando aqui das excludentes de ilicitude, estrito cumprimento de dever legal. Então, a teoria da tipicidade conglomerativa vai fazer assim, ó. Vou pegar o estrito cumprimento de dever legal, exercício regulado do direito, vou retirar daqui do segundo elemento, aqui da ilicitude, onde você está vendo aí, vou retirar e vou trazer para dentro do fato típico. Eu vou analisar isso aqui à luz de fato típico. Eu vou olhar isso aqui dentro da tipicidade conglobante, tá? Beleza? Deu para rememorar, deu para lembrar, né? Então, nessa reformulação da árvore do crime, eu não teria aqui nem o estrito cumprimento de dever legal, nem o exercício regular do direito, porque eles passariam para cá, para dentro do fato típico, tá? Restaria, em fonte excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa e o consentimento do ofendido. Certo? Só partir dessa ideia aqui do fato típico, o primeiro elemento da teoria geral do crime, a gente passa para o segundo elemento, a ilicitude, antijuridicidade. Eu quero, principalmente você que faz prova para Delta, tá? Lembra do seguinte, nós adotamos a teoria da indiciariedade, ou ratio cognoscendi. Nós adotamos essa teoria. O que é que diz essa teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscendi? Todo fato, vou apagar aqui para ficar melhor para a gente. Todo fato que é típico, presume-se também ilícito. Então, se promotor de justiça, por exemplo, vai denunciar o indivíduo, se ele conseguir comprovar que houve conduta aqui, que houve resultado, que houve um nexo de causalidade, ou seja, um vínculo que liga a conduta ao resultado. Se houve a tipicidade, se ele provou isso, presume-se já que esse fato também ele é ilícito, que ele é antijurídico, que ele é contrário ao ordenamento jurídico. Presume-se, tá? Há uma inversão do ônus aqui da prova. Ou seja, é a defesa que vai ter que provar que o indivíduo agiu sob o manto de um excludente de ilicitude. Seja o estado de necessidade, seja a legítima defesa, seja o estrito cumprimento de dever legal, seja o exercício regular do direito, ou então um consentimento do ofendido. Né? Quem cabe comprovar isso é a defesa, não é a acusação. Tá? Então, o que é que se adota? A teoria da ratio cognoscendi, que chama-se também de teoria da indiciariedade, que diz o seguinte, que todo fato típico presume-se também ilícito. Fechou? Isso aí, essa ideia. Estado de necessidade. O que vocês têm que ter atenção quanto às excludentes de ilicitude? Além de saber dos requisitos, faz a leitura lá, artigo 23, 24, 25 do Código Penal. Além disso, vocês têm que saber o seguinte, que o indivíduo, um dos requisitos da legítima defesa não é só os requisitos objetivos que vão estar previstos lá no Código Penal. Também são os requisitos subjetivos. É necessário que o agente que age sobre o manto de um excludente de ilicitude, que ele saiba que está agindo sobre o manto de uma determinada excludente de ilicitude. Não é um saber científico, técnico, eu sei que é aquela legítima defesa, eu sei que é estado de necessidade. Não, não é isso. Mas é aquele que saiba que está agindo sobre uma excludente de ilicitude. Exemplo aqui, para ficar claro. Imagine que tem uma mãe saiu, deixou uma criança dentro do carro, esqueceu, e a criança está ali sufocando. Alguém vê aquilo e, meu Deus, a criança vai morrer se eu não ajudar. Quebra o vidro do carro e retira a criança. Ora, realizar ali um dano ao patrimônio, ele realizou um estado de necessidade, tá? Para salvar a criança. Ele sabia que aquilo estava acontecendo. Diferente é do indivíduo que olha o carro e olha que carro bonito paradinho ali, que legal, vou levar para mim. Vai lá, arromba a porta do veículo e leva o carro para ele. Não sabia ele que tinha uma criança no banco de trás, que se ele não tivesse arrombado aquele carro para furtar, a criança teria morrido. Né? Que tem a situação do perigo aí, né? A criança poderia morrer. Nesse caso, não se aplica o estado de necessidade porque ele não tinha conhecimento dessa questão do perigo, que a criança estava em estado de perigo. Então, eu não posso falar que ele agiu em estado de necessidade de terceiro.
a mesma ideia de saber ou não saber, essa ideia de conhecimento, do elemento subjetivo, você aplica também para as outras excludentes de ilicitude, tá? Fiquem ligados nisso. Essa revisãozinha tá rendendo, né? A revisãozinha tá rendendo, mas vamos lá. Mais um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Legítima defesa, por exemplo. Quem aceita o duelo não pode alegar estado de legítima defesa, tá? Quem aceita o duelo. Como assim, Anderson? Imagine que eu chegue e diga, Wendel, tô puto contigo da vida, cara. Se tu é macho mesmo, vamos se encontrar amanhã na praça, em frente à igreja, pra gente resolver ali a nossa treta. Vamos resolver isso? A Wendy, pô, eu sou macho, eu vou. A Wendy pega a arma dele, eu pego a minha, a gente vai lá. Né? Ou então a gente se encontra lá para brigar. Cara, nenhum dos dois ali podem alegar estado de necessidade. O Wendy que aceitou, aliás, legítima defesa. O Wendy que aceitou a provocação, que aceitou o convite para um duelo, ele não pode alegar também ali legítima defesa. Tá ok? Atentem para isso, certo? Fiquem ligados nesses peguinhos. Tá? Uma outra coisa que cai em concurso, caiu lá no Rio Grande do Norte, e eu vou trazer novamente aqui para vocês não errarem mais. Né? O animal, eu falei que animal, ele não pode ser sujeito ativo de crime, certo? Falei isso. O animal, ele às vezes é utilizado como instrumento para a prática do crime. Certo? Imagine que eu pego o meu cão e atisse contra um terceiro. O meu cão contra um terceiro. Se o terceiro reage e mata o cão, se o terceiro reage ali e provoca algum dano, aquele terceiro ele está agindo em legítima defesa. Porque eu que estou atiçando o cão, eu que estou atiçando o animal ali bravio, eu estou utilizando aquele animal como um instrumento. A mesma coisa como se eu estivesse usando uma faca, um revólver. Se eu atiço, então há uma agressão injusta, logo configura a legítima defesa. Ponto. Isso aqui. Diferente é dessa segunda situação em que o animal, ele sozinho, por conta própria, ele resolve atacar alguém. Sai correndo, lá da portão está aberto da casa, ele sai correndo atrás de um indivíduo para tentar mordê-lo, atacá-lo, e o indivíduo vai, mata o cão, então quebra o vidro de um carro para se esconder, ou pula o muro de uma casa, enfim, danifica um portão. Esse indivíduo ele está agindo em estado de necessidade, porque há um perigo ali. Não há uma agressão injusta, há um perigo presente, tá? Então, quero que você grave. Se o animal é atiçado, legítima defesa. Se ele age por conta própria, está de necessidade. Perfeito? Entendeu isso aí? Ótimo. Estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito. Para a gente passar já para a culpabilidade, que é o que importa. Estrito cumprimento de dever legal. Tá? O indivíduo ele está realizando algo que a norma impõe, que a norma determina que ele faça. Por exemplo, o indivíduo que vai lá, que cerceia a liberdade de um indivíduo em razão de um mandado de prisão, ele está em estrito cumprimento de dever legal. Um indivíduo que, por exemplo, usa, né, da violência necessária para poder quebrar a resistência e algemar o indivíduo ali para realizar um mandado de busca, um mandado de prisão, está agindo em estrito cumprimento de dever legal. Tá? Existe uma norma mandando que o indivíduo faça aquilo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é comum, muito comum, vir desenhado o seguinte cenário. Um policial, durante o serviço, está ali patrulhando nas ruas da cidade, enquanto avista os indivíduos cometendo o crime. O policial se dirige e dá voz de prisão, oportunidade que os indivíduos começam a atirar contra esse policial. Esse policial revida e atira nesse indivíduo, vindo os indivíduos a óbito, né, morrer. E aí a pergunta é, esses policiais agiram em estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, né, ou legítima defesa? Essa situação para você poder responder. Nesse caso, os policiais agiram em legítima defesa. No caso próprio, né? Em vez de atirar contra os policiais, eles agem em legítima defesa própria. Tá? Quando falar questão de que envolva a morte de alguém, você só pode falar em estrito cumprimento de dever legal em determinados casos, porque a lei incentiva que haja isso. E eu vou trazer para você aqui. Lembre-se, no caso, que haja pena de morte aplicada. Pena de morte. A regra é não existir pena de morte no Brasil. Mas em caso de guerra declarada, é possível que haja pena de morte e que a execução dessa pena se dará mediante fuzilamento. O carrasco, o indivíduo lá que realiza o tiro, né, do fuzilamento, ele vai ali agir estrito cumprimento de um dever legal. Tá? Estrito cumprimento de um dever legal. Esse é um caso pontual, um caso bem pontual.
Tá? Diferente do indivíduo que está trabalhando na rua, está patrulhando, e o indivíduo atira no policial, o policial reage, o policial age em legítima defesa. Tá? Não é cumprimento de dever legal. Não confunda também com a questão da prisão em flagrante. Se o indivíduo está cometendo um crime, a autoridade viu e realizou a prisão em flagrante, ele ali agiu em estritamente dever legal. Por quê? Há uma norma legal impondo que as autoridades policiais devem prender quem se encontra em flagrante delito. Beleza? Percebeu essas singelas diferenças, mas que podem ser cobradas em concurso? Exercício regular de direitos está mais no campo privado, né? Está mais no campo privado. Por exemplo, na luta de MMA. Né? Ali ocorrem lesões corporais, mas está dentro da regra do esporte. Se está dentro das regras do esporte, e o Estado às vezes até fomenta esses esportes, não há se falar em crime, porque os indivíduos ali estão em exercício regular de direito. Perfeito? Consentimento do ofendido que é uma causa supralegal, né? Qual o detalhe aqui? O consentimento do ofendido, via de regra, vai implicar na exclusão da ilicitude, mas também pode funcionar como exclusão do fato típico, né, da tipicidade. Por quê? Quando o consentimento do ofendido ele faz parte do próprio tipo penal, ele exclui o tipo penal. Por exemplo, a questão do estupro. O estupro, você constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal, outro ato libidinoso diverso. Artigo 213 lá do Código Penal. Tá? Você percebe que o consentimento, o consentimento ele é inerente ao próprio tipo penal. Se há o consentimento, não tem que se falar em estupro. Tá? Então, nesses casos, a gente fala que o consentimento do ofendido ele exclui a tipicidade. Em outros casos, quando o consentimento do ofendido não faz parte da descrição típica, né, do fato típico, nós vamos falar que o consentimento do ofendido ele exclui a ilicitude ou antijuridicidade. E aí tem que ter o consentimento do ofendido, tem que ser prévio, tem que ser claro. Né? Tem todos os requisitos para o consentimento do ofendido que você vai encontrar nas nossas aulinhas sobre excludentes de ilicitude, certo? Pessoal, feito essas observações sobre antijuridicidade, nós passamos agora à ideia de culpabilidade. Cara, é isso que a gente estava esperando. Bom, chegamos aqui, culpabilidade. Nessa árvore do crime aqui, antes de eu falar desses três elementos, deixa eu só dizer uma coisa. O que é a culpabilidade? O que é a culpabilidade? A culpabilidade... Eu queria fazer uma ressalva, Anderson. Por favor. Para quem não é da área do direito, gente, esse consentimento do ofendido não cabe para criança e adolescente, viu? E nem para vulnerável. No caso em si, deficiente mental, né, Anderson? Essa terminologia ainda é usada na medicina legal? Anderson? Sim. O pessoal usa essa questão do terminologias, ainda acaba sendo utilizado para a medicina legal, né? Muito embora depois do estatuto deficiente tenha se modificado algumas coisas. Isso aí, Adriano, que você falou, é realmente consentimento ofendido, né? Que não pode o menor, que não pode a pessoa que, né, se é portadora de alguma anomalia psíquica, elas não possam consentir. Isso aí tem tudo em um lá, né? Na aula sobre excludente de ilicitude, que a gente só está passando por cima. Mas, bem lembrado, tá? Você me dá ofendido, claro que esbarra isso aí nesses critérios que a Adriana trouxe muito bem. Então, não há que se falar com a criança, por exemplo, vai autorizar que você quebre o celular dela. Né? Mais alguma coisa, Adriana? Não, era só isso, Anderson. Porque não, tá bom. Então... muito, né? Teve um julgado ano passado falando do consentimento dos pais em relação ao namoro, né? Da adolescente. E aí o Ministério Público, o juiz permitiu, afastou, né, crime de estupro de vulnerável. Totalmente errôneo, porque a lei é clara. Né? Ter conjunção. Perfeito. Vamos só seguindo aqui, tá? Carnal com menor de 14 anos é crime, independente do consentimento. Era só essa ressalva. Tá cortando um pouco para mim aqui, Adriana, teu áudio. Eu não sei se o pessoal ouviu bem. Não, eu já eliminei. Sim. Culpabilidade. É o juízo de reprovação de censura que recai sobre uma conduta típica e ilícita.